Nesse vídeo eu vou te explicar o que eu faço quando eu tenho muita coisa para aprender e o tempo que eu tenho disponível para aprender cada uma dessas coisas está cada vez mais escasso. O primeiro insight que eu tive para a solução desse problema que eu vou te explicar nesse vídeo é que eu estava consumindo material educativo, educacional, da mesma forma como eu consumo um documentário ou um entretenimento ou uma série, filme, etc. Normalmente, a menos que você esteja fazendo uma leitura crítica desse material, onde você tenha que tratar ou processar esse material de alguma forma, a gente basicamente senta na frente da televisão ou pega o livro ali com um copo de café e vai lendo e se imergindo, entrando naquele material ao longo do consumo. Quando a gente sai ali do entretenimento e entra na esfera do aprendizado, você vai ver o comportamento, você provavelmente fez isso, eu fiz isso também, é que eu tenho muita coisa para aprender, tenho pouco tempo, aí o que eu faço? Vou no YouTube, aumento a velocidade dos vídeos, 1.5, 2x, às vezes 3x, às vezes anoto em muitos detalhes, diminuo a quantidade de espaço vazio, deixo a letra pequenininha para acumular um monte de informação numa mesma folha, faço muita revisão, faço muito exercício, ou seja, quando a estratégia de aprendizado não funciona, o meu natural é ir para o mais fácil. E você pode não acreditar, mas o mais fácil é quando você aumenta o volume de execução, mais exercício, mais anotação, mais aula, mais velocidade, mais tempo. Isso é fácil. Por quê? Porque a gente tem no nosso coração que quanto mais esforço a gente faz, maior é o nosso resultado. Isso, infelizmente, não é verdade. No fim desse problema todo, antes de eu conseguir resolver, esse travamento fazia eu ter atrasos de meses, semestres e anos, fazendo eu procrastinar o consumo daquele material, o estudo daquele material há anos de verdade. Isso continuou acontecendo até eu sentar, inspirado por uma leitura que eu fiz, e conseguir ali traçar um fluxo, um processo, que eu sempre falo aqui no canal, a importância assim dos processos, e esse processo é o que eu vou te recomendar hoje, são 4 passos desse fluxo. Eu recomendo que você anote em algum lugar, sempre que você sentir uma ansiedade aumentando assim no seu peito, porque tem muita coisa para aprender e você tem pouco tempo, utiliza esse processo. Mas caso você seja novo por aqui, meu nome é Adriano e nesse canal eu te ensino práticas autodidatas para que você domine qualquer assunto. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar um dia para se reorganizar. Um problema que você vai enfrentar quando você estiver nesse mindset, de volume, mais aprendizado, mais execução, mais e mais e mais, é que você vai ter muita dificuldade de parar porque você tem medo do acúmulo, você tem medo do que se eu parar aqui vai acumular demais, eu não vou ter tempo nas 24 horas para lidar com tudo isso. Então nesse momento é o momento de você respirar e aceitar a perda e se reorganizar. Na reorganização é que você vai encontrar a solução. A primeira coisa para essa reorganização, e esses são os 4 processos, primeira coisa, revisar seus objetivos de aprendizado. É no objetivo de aprendizado que você lista ali algumas afirmações que vão limitar até onde você vai. Adriano, é importante isso? Claro que é. Sem uma boa limitação, você vai ficar imerso num mar de conteúdo infinito. Você não pode deixar sua cabeça ir para essas direções, apesar de uma pesquisa sempre interessante, porque caso você faça isso, você pode, preste atenção nisso, ficar semanas em um mesmo tópico. Eu vou aprender fração. Fração é regrinha, 5 minutos você entende, você consegue listar ali numa folha, mas concorda comigo que se você pegar para estudar mesmo, só fração, vai ter livro de 500 páginas só de fração, vai ter história de fração, vai ter ciência na fração, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser um semestre só sobre o mesmo tópico que você que está querendo só aprender a fazer ali um cálculo com frações, não precisa saber disso tudo, só precisa do quê? E aí do seu objetivo de aprendizado. Ele precisa ser específico, precisa ser algo bem claro, que diga para você aonde que você está indo. Ele é mensurável. Como assim que ele é mensurável? Ele é mensurável no sentido de que você consegue perceber se você está fazendo mais ou está fazendo menos. Então, 10 exercícios para cada tópico, digamos que essa seja uma métrica bacana, ou uma quantidade de acerto, a porcentagem de acerto, ou uma quantidade de flashcard, uma quantidade de revisão. Todos esses pontos aí são interessantes e você consegue mensurar.
Outro é atingível. Não basta eu querer fazer 100 flashcards para uma boa revisão, se eu tenho 30 minutos para fazer. Não tem como. Então, eu não vou conseguir ler o livro em uma semana se eu tenho 30 minutos por dia para ler. Então, eu preciso que, depois de ter colocado a afirmação detalhada e específica, eu olho para ela e falo, isso aqui dá para atingir uma semana. É relevante para você? Às vezes a gente está lendo um monte de coisa, está vendo um monte de vídeo, e essas coisas não têm a menor importância para a gente num ponto de vista emocional, de carreira, de vida, de nenhuma área da vida. Então, nesse momento, você precisa se perguntar, esse esforço todo vai valer a pena, já que eu não vou ganhar nada nas áreas da vida que eu estou analisando? Esse objetivo de aprendizado, ele tem um prazo para ser verificado o desenvolvimento dele? Adriano, não entendi. Então, olha só, digamos que o seu objetivo de aprendizado seja aprender sobre o Notion, aprender uma ferramenta ali de gestão de projetos, o Notion. E aí você tem uma semana para fazer isso. Aí você pega seu Google Agenda e coloca aprender o Notion, e coloca lá blocos de 2 horas todos os dias e no sábado prazo final para avaliar. E aí você tem lá, eu quero aprender o Notion, introdução ao Notion até sábado, 2 horas por dia de estudos. E aí você coloca o prazo. O que você está tentando aprender e está com dificuldade tem um prazo? Quando eu comecei a colocar prazos, as coisas começaram a ficar mais claras, porque não é simplesmente eu vou estudar para eternidade, é um momento do tempo onde eu coloquei ali, eu separei, eu bloqueei para estudar aquilo, e aí agora chegou naquela data e o calendário pipocou ali, eu posso ir atrás das coisas que eu fiz e tentei fazer e ver novamente se eu consegui, se eu não consegui, se eu cheguei mais perto, se eu desisti, se eu quero continuar. Esse tipo de reflexão é essencial para a gente meio que hackear ali o nosso processo de aprendizado, porque a partir da reflexão você vai conseguir perceber quais são as coisas que você está fazendo certo, está fazendo errado, precisa parar de fazer, precisa começar a fazer. Sem reflexão você não vai ter esses insights. Isso daqui é essencial para você estabelecer exatamente onde que você está e para onde que você está querendo ir. E depois que você faz esse tipo de coisa, a gente passa para o 2. O 2 é revisar a natureza das ações que você está tentando fazer. Adriano, o que é natureza de ação? A ação é o mínimo do mínimo do mínimo. É como se a gente estivesse tentando pegar uma coisa que é abstrata. O que é abstrato? Abstrato é o que você quer. O que você quer é muito abstrato, é muito quero aprender filosofia, quero aprender português, quero aprender... É uma coisa muito ampla, não dá para pegar exatamente o que aquilo quer dizer. Uma coisa como pegar o livro do Kant, o livro tal, que está na livraria tal, ou que eu vou comprar no dia tal, e aí vai chegar no outro dia, tem previsão, tá entendendo? Isso é muito mais factível, é muito ação. Qual que é a ação para aprender filosofia? Eu não sei, mas eu sei que eu preciso ler a obra de Kant. E a obra de Kant tem tantos livros. E eu vou pegar o primeiro livro nessa semana para ler. E para ler esse livro é a ação. Eu preciso comprar ele porque vai demorar 3 dias para chegar em casa. Essa aí é a ação. E aí depois de chegar em casa eu preciso ler. Eu preciso separar no meu calendário blocos de tempo para fazer a leitura. Depois eu preciso processar as informações, eu preciso colocar essas anotações no papel, depois revisar, criar flashcards, tá entendendo? Você pega uma coisa muito ampla, muito abstrata, muito no mundo das ideias e transforma essas ações, e aí na 4ª dica, daqui a pouco eu vou te explicar como fazer isso, você transforma elas em ações. Essas ações são de fácil execução, né? Obviamente, você consegue literalmente, é isso que eu tenho que fazer. Não tem dúvida, eu tenho que ler uma página, eu tenho que fazer a anotação, eu tenho que criar o flashcard, eu tenho que fazer o mapa mental, eu tenho que... Tá entendendo? É muito fácil. Eu tenho que aprender matemática, é uma loucura, você não sabe o que tem que ser feito. Então, sobre essa natureza das ações. A natureza das ações que eu separei aqui para esse processo são 3 naturezas. Primeiro são os compromissos. Ou seja, para atingir o seu objetivo de aprendizado, existem coisas que você precisa fazer que estão fixas no tempo. Essas coisas que estão fixas no tempo são os compromissos. Então, no dia tal, eu tenho que fazer isso. Eu preciso colocar essa coisa na agenda. Então, no dia tanto, eu tenho que ir no simpósio. No dia tal, eu preciso comprar o livro. Ou no dia tal, tá entendendo? É algo que você marcou com alguém ou alguma instituição. Depois, os afazeres. Os afazeres são o quê? São as coisas que você organizou para ser executada. Esses afazeres precisam estar listados em um documento. Como assim? Você precisa colocar assim, eu preciso ler o livro do Kant. Beleza. Aí o livro do Kant é o objetivo, né? A frase ali que vai exemplificar o meu objetivo. Depois
eu preciso separar os blocos da semana para poder estudar e depois eu preciso começar a ler. Quando eu ler, eu vou estudar dessa maneira. Eu vou ler o primeiro parágrafo, vou fazer uma anotação, resumo, depois eu vou reler a anotação e ver se faz sentido. Fazendo sentido, eu vou voltar para a leitura. Essa é a lista de afazeres relacionadas ao objetivo. Depois os projetos. O projeto é basicamente quando você tem muito a fazer relacionado a uma mesma coisa. Então você agrupa esses afazeres em um projeto. Então o projeto pode ser ler a obra de Kant. São 13 livros com tantos artigos, e aí eu vou ler pessoas que interpretam ele e facilitam o consumo, e aí são esses artistas que têm esses livros e tem aquele curso, tá entendendo? Então aí você tem um projeto, algo um pouco mais amplo. E se você tá gostando desse conteúdo, da maneira como eu tô criando ele aqui, e quer saber mais sobre as práticas autodidatas, clique no botão curtir aqui embaixo. A terceira parte aqui do nosso processo é você fazer um brainstorming do problema. O brainstorming do problema é quando você tenta colocar no papel exatamente o que você não está entendendo. Muitas vezes, quando começo a estudar algo e acabo travando, meu primeiro pensamento é voltar e buscar outro livro, playlist introdutória ou mesmo um curso. Pois assim, quando voltar para estudar esse tópico, vou conseguir entender. Esse pensamento, ele é errado. Como assim ele é errado? Isso nasceu da seguinte situação. Eu falei na introdução que quando eu percebia que eu tinha um problema, eu acabava tentando resolver esse problema indo em busca de mais conteúdo. Com o brainstorming, essa terceira parte aqui do nosso método, o que eu faço é primeiro, antes de ir atrás de qualquer coisa, é tentar entender qual é a minha dúvida, qual é a minha dificuldade nesse momento. Isso daqui gera uma resistência, então tome cuidado na hora de executar. Você vai pegar um papel em branco, eu gosto de usar papel e caneta nesse momento. Você vai começar a listar com palavras, com frases, as coisas que você está percebendo que é um problema. Então, digamos, eu estou com um problema ao estudar o Notion, que é esse aplicativo de desenvolvimento de projetos. E aí o meu problema é que eu quero que uma coisa que eu coloquei numa página A esteja relacionada com uma outra coisa que eu coloquei numa página Z. Adriano, não sei nada do que você está falando. Acompanha só o meu raciocínio. Eu estou com um problema. E aí, o que eu faço? Eu começo a ver um monte de tutorial sobre esse programa. Vamos falar Photoshop, digamos. Eu estou tentando trabalhar luz e sombra no Photoshop. Aí eu começo a fazer um curso de Photoshop, aí eu não consigo resolver. Começo a fazer um curso de design gráfico, não consigo resolver. E aí eu paro, beleza, respiro. O que eu realmente quero aprender ali? Eu estou tentando fazer com que a cara que eu estou colocando na imagem dá um destaque. É isso que eu estou tentando fazer, beleza. E para isso, eu vi ali que eu consigo trabalhar com a luz e com a sombra. Eu preciso saber alguma técnica, alguma maneira de trabalhar com isso. Beleza. Vou ali no 3 e começo a escrever. Luz e sombra. Aí tem o rosto, aí tem o design gráfico, tem o Photoshop. Eu começo a escrever palavras, tá? É um brainstorm, jogando no papel, jogando no papel. Aí, de repente, eu encontro ali, e aí quando eu esgoto o brainstorm, ou seja, escrevo tudo que eu acho que eu devo escrever no papel, eu olho para aquele papel e tento reorganizar as informações. Você pode pegar uma caneta com cor diferente e vai riscando ali as coisas que parecem chamar a sua atenção. E aí, por exemplo, eu separei um exemplo aqui do Notion, que eu precisava aprender sobre uma coisa no Notion chamado roll-ups. Roll-ups. E aí, eu não sabia que era isso que eu tinha que aprender. E aí, quando eu fui pesquisar, eu percebi que roll-ups era uma propriedade que estava dentro de um outro assunto. No caso, roll-ups, que era essa coisa aqui, estava dentro de propriedades, estava dentro de databases e que estava dentro do Notion. Então, antes de eu aprender um pouco sobre roll-ups, eu comecei a pesquisar tanta coisa que era desnecessária. Eu descobri isso a partir de uma sessão de brainstorm, que é a etapa 3. Por quê? Porque a partir da etapa 3 a gente vem na etapa 4, que é a desconstrução do avançado. No lugar de eu precisar aprender roll-ups, né, que está aqui, eu vou pesquisar um monte de coisa relacionada com o Notion. Notion é mais aberto, é mais amplo e tal. Eu simplesmente entendo roll-ups. Eu vou até um tutorial de roll-ups, eu não vou entender nada. Por quê? Porque me falta conhecimento prévio. E aí o que eu faço? Eu vou em roll-ups e eu anoto as coisas que eu não entender do tutorial. Eu anoto as palavras-chave que
surgirem. Eu anoto os procedimentos que estão sendo recomendados e que eu não faço a menor ideia e eu não tenho experiência. Eu anoto isso. E aí eu vou ver ali mais ou menos que tem ali 5 itens, 10 itens. A partir daí, eu começo a estudar, não tentando, por exemplo, no caso do Photoshop, aprender um curso lá de 60 horas de Photoshop ou de 30 horas de design gráfico. Não, eu preciso aprender a fazer luz e sombra. Então eu preciso saber um pouco sobre cores, ou eu preciso saber um pouco sobre alguma ferramenta específica do Photoshop. Preciso aprender sobre como é usar filtro, sei lá, usar camada, ou alguma coisa nesse sentido. E aí eu vou especificamente nessa primeira coisa para estudar essa coisa. Se eu entender, aplicar e chegar no meu objetivo, eu posso encerrar ali os blocos de estudos, porque eu cheguei no objetivo. E aí eu marco lá na lista de objetivos, e aí na revisão semanal eu olho para aquilo e falo, beleza, vou aprofundar mais ou não vou, posso parar aqui, já cheguei onde eu queria. Eu gosto dessa maneira de estudar porque assim eu consigo adotar uma maneira científica, analítica para aprender as coisas que não vai me forçar a ter que consumir horas e horas e horas de conteúdo que eu não vou me dar o trabalho de revisar porque foi tudo encheção de linguiça. Não porque é de fato algo desnecessário, mas é porque não era necessário para o que eu queria. Tá entendendo? Então o que eu queria era o roll-ups. A partir do momento que eu listei as coisas que estão relacionadas ao roll-ups e que eu não entendi, eu fui pesquisar apenas isso. E eu posso ter triscado ali na propriedade, em database, em Notion introdutório, posso também, mas eu não me aprofundei nesses buracos de coelho. Eu simplesmente respirei fundo, posso ter anotado, se tiver tempo eu aprendo isso ou não aprendo, mas fui direto aonde eu precisava. Onde que você precisa ir? Você precisa ir onde você não consegue aprender. Como que você descobre isso? Descobre isso fazendo um brainstorm. E como que você não fica doido estudando tanto assim? Você primeiro tem os objetivos e as naturezas das ações que você precisa executar. Mas talvez o que você precise não é necessariamente lidar com uma quantidade absurda de informação. Talvez o que você precise é aprender de fato a estudar. Não saber estudar provavelmente está te causando os problemas que você está enfrentando agora. Pensando nisso, eu criei o Fórmula Habilidade de Estudos, que envolve basicamente 3 grandes pilares, onde no primeiro pilar eu te ensino a ser um pouco mais produtivo, no segundo eu te ensino a entender as informações estudadas e no terceiro eu te ensino a lembrar dessas informações no longo prazo. Se você quiser conhecer mais sobre o método, eu fiz um vídeo exclusivo explicando em detalhes como ele funciona, está aqui na descrição ou no comentário pinado. Agora, uma das coisas que vão te ajudar a memorizar mesmo as informações estudadas é utilizar uma técnica de memorização. A mais fácil que eu conheço é chamada de flashcard e nesse vídeo aqui eu te explico como utilizar e até algumas fórmulas de criação que você vai gostar e vai conseguir utilizar no mesmo dia. Muito obrigado pela sua atenção, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para você. Até o próximo, tchau!